Irmãos queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série da Escola Dominical aqui, da classe conjunta, cujo tema é Uma Boa Vida. Domingo passado, o presbítero Vitor esteve falando sobre o tema Boa Vida através do trabalho. Aliás, agradeço muito nosso irmão presbítero Vitor por ter me substituído nas minhas férias. E hoje nós vamos falar sobre o tema Confiança na providência. Nós temos tratado aqui sobre o que é uma boa vida. Nós já aprendemos, queridos, que uma boa vida não é uma vida vivida simplesmente na prosperidade material. Há quem tenha muito dinheiro e não tenha uma boa vida, não tem paz, não tem alegria. Há quem tenha muita saúde, mas também não tem uma boa vida. Então, uma boa vida, nós temos aprendido, é uma vida vivida na presença do Senhor, sustentada pelo Senhor, experimentando da paz do Senhor. Tudo isso nós temos aprendido. Vimos tanto em Provérbios 3, vejam como as coisas se encaixam, quanto nas aulas aqui da escola dominical. Agora, pensem comigo, irmãos, nós vivemos num mundo caído, um mundo quebrado. Pessoas quebradas, nós mesmos não somos perfeitos. Nós experimentamos lutas, dificuldades, um mundo onde há violência, experimentamos doença, experimentamos dores, experimentamos envelhecimento, experimentamos a maldade. É um mundo difícil. É possível ter uma boa vida assim? Será que neste mundo caído, neste mundo quebrado, há esperança para as pessoas? Onde Deus está nisso tudo? Afinal de contas, se é um mundo quebrado, se existe violência, se existe maldade, se existem sofrimentos, onde Deus está nisso tudo? Será que Deus é um Deus indiferente? Hoje nós veremos que não. Ainda que vivendo num mundo caído, quebrado, ainda que não isentos das consequências do pecado, só ficaremos livres disso na glória, mas nós podemos contar com um Deus que é um Deus zeloso, que é um Deus, como diz o antigo hino 32, os nossos hinários, é um Deus fiel. Lembra do hino 32? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. É um Deus, meus irmãos, que não somente criou todas as coisas. Lembra, nós falamos, numa das primeiras aulas, nós falamos sobre a diferença do deísmo para o teísmo. Enquanto os deístas creem num Deus criador, mas um Deus que criou tudo e se ausentou, está olhando como um espectador distante. Nós teístas, nós não somos deístas, teístas, reformados, nós cremos num Deus que criou todas as coisas, mas é um Deus que continua controlando, direcionando, sustentando todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. É sobre isso que fala a chamada doutrina da providência, a doutrina que nós já estudamos aqui. Há alguns meses nós falamos, eu creio que tratando sobre o ser de Deus, os seus atributos. Eu falo sobre isso na classe de catecúmenos, mas falei aqui também, sobre a doutrina da providência. E hoje, irmãos, voltando a considerar acerca dessa preciosa doutrina, nós veremos como essa preciosa doutrina, que é a doutrina da providência de Deus, nos traz conforto e nos faz enxergar a boa vida que nós temos através do cuidado do Senhor. É sobre isso que falaremos. Nós não estamos num mundo abandonados à própria sorte. Nós, como eu disse ainda há pouco, cremos que Deus não somente criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é o Deus criador, mas a Bíblia vai além. A Bíblia nos ensina que o Deus que criou todas as coisas, Ele dirige todas as coisas com a força do seu poder. Ele não somente teve o poder para criar todas as coisas do nada, através do poder da sua palavra, mas Ele sustenta todas as coisas. Então, Deus age na história e em nossa vida. Os cristãos chamam essa ação de providência divina ou a providência de Deus. Você já percebeu, ao olhar para as Escrituras, que os livros da Bíblia não são histórias desconexas, mas são histórias que apontam para a história maior, que é a história da redenção? Você já percebeu, ao olhar Gênesis, nós fizemos isso no ano passado, ao longo de todo o ano, nós tivemos aqui a série Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Mesmo quem não é da classe dos adultos pôde participar, porque todas as aulas foram disponibilizadas no YouTube, do canal do YouTube, da nossa igreja no YouTube. Então, se você não acompanhou, você pode acompanhar. Você deve ter percebido, ao olhar para Gênesis, Deus agindo na história. Gênesis, que é o livro onde nós temos a descrição da criação, também nos mostra como Deus, desde o início, tem agido na história. É bonito ver como Deus, ao longo de toda a história de Gênesis, Deus agindo. O Deus que criou é o Deus que age.
o Deus que condena o pecado, o Deus que preserva para si, para um povo, né, através de Noé e sua família, preserva da destruição. Um Deus, queridos, que vai guiando o seu povo. Um Deus que vai direcionando tudo. Você olha para a história de José, só para dar um exemplo de Gênesis, para a história de José. Que história interessante. Um homem que desde tão novo foi invejado pelos seus irmãos, foi preterido, foi lançado ali numa cisterna, foi vendido como escravo, vai parar lá no Egito. Ali ele serve e depois é caluniado pela mulher de Potifar, é lançado na prisão. Você diz assim, que sentido faz, que sentido tem a história desse homem? Mas alguém que confia na providência de Deus, alguém que depois Deus o coloca como o segundo maior do Egito. Providência de Deus para, nos dias de fome, o povo de Deus ter onde encontrar comida. E ao se dar a conhecer aos seus irmãos, José diz assim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Não é a melhor tradução essa, mas a ideia é que Deus conduziu tudo para o bem. Irmãos, é um Deus que age na história. A gente chega em Êxodo, eu não vou falar dos 39 livros do Antigo Testamento, tá, irmãos? Mas a gente chega em Êxodo, a gente vê Deus, o povo que foi parar lá no Egito, e com José conseguiu comida, e o povo se estabelece lá e vai crescendo, crescendo, José morre, vem um outro faraó, e diz assim, por que esse povo está crescendo tanto assim? Olha, perigo contra nós, e faz desse povo escravo. E o povo começa a sofrer no Egito, o povo começa a clamar a Deus, e a Bíblia diz, Deus chama Moisés e diz assim, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou descer para livrá-los. É um Deus que age na história. E ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai perceber isso, um Deus agindo. Você já parou para pensar na história de Esther? Mordecai, toda aquela turma, Deus agindo ali. Você já parou para pensar na história de Ruth e Noemi? Deus provendo um libertador, Boaz que apontava para Cristo, o grande libertador, ao longo de todos os livros históricos, Josué, Juízes, onde Deus vai perdoando o seu povo, sustentando o seu povo, Ruth, Samuel, Reis, Esdras, Neemias, todo o Antigo Testamento, nos livros proféticos nós vemos isso também, Deus agindo na história. Deus não é um Deus que é um espectador, é um Deus que guia o seu povo, e quando o seu povo se afasta dos seus caminhos, como é que Deus agiu? Deus levantou povos maus, gente inimiga, para tratar com o seu próprio povo. Nós vemos isso nos livros proféticos, e os profetas mostrando por que Deus fez isso, não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele ama o Filho, e Ele disciplina o Filho a quem ama. E nós vemos isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Aí nós chegamos no Novo Testamento. O que nós vemos no Novo Testamento? Deus agindo, enviando Jesus, aquele que foi prefigurado, aquele que todo o Antigo Testamento apontou para ele, no Novo Testamento nós vemos Jesus vindo ao mundo e Deus agindo na história. Ao longo de toda a Bíblia nós vemos isso. Ao considerar sobre a doutrina da providência divina, a providência de Deus, nós podemos dizer que a providência de Deus é o seu cuidado constante e seu domínio absoluto sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Eu gosto dessa definição acerca da doutrina da providência. O cuidado constante, domínio absoluto de Deus sobre toda a sua criação. Ele é um Deus que domina sobre toda a criação, sobre todo o universo. Deus domina, Deus tem poder, Deus governa. Mas é interessante o propósito. Ele diz assim, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Aliás, é isso que nós vemos em toda a Bíblia, em toda a história. Um Deus governando, agindo para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Bem que vai se consumar com a volta de Cristo. As Escrituras nos apresentam o ser de Deus como sendo um ser completamente soberano, infinito em sabedoria e perfeito em amor. Pensem nesses atributos do Senhor. Ele é um ser completamente soberano, o que significa que não há nada nesse universo que fuja ao controle de Deus. Eu lembro quando nós estávamos vivendo os terríveis dias, né, da pandemia, e gente que falou assim, gente conhecido, pastor conhecido, diz assim, não, Deus não tem nada a ver com esse vírus.
É o pessoal do teísmo aberto, da teologia relacional, que diz assim, não, Deus criou todas as coisas, mas Ele abriu mão da sua soberania por respeito ao livre-arbítrio, por respeito à liberdade do homem. Então Deus não tem nada a ver com os males desse mundo. Acontecem a parte de Deus e Deus não pode fazer nada. Vejam, nós não cremos que Deus tenha prazer no mal. E nem estamos dizendo que Deus executa o mal, mas dizer que Deus não tem nada a ver com o mal, que o mal acontece a parte do controle de Deus, sem Deus saber, sem Deus permitir, não é isso que a Bíblia ensina. Aquele vírus, aquela pandemia, não fugiu do controle do Senhor. Nós não temos todas as respostas. Se vocês me perguntarem sobre a origem do mal, eu não vou ter respostas para vocês. Alguns vão dizer, não, Deus não tem nada a ver com o mal, e o mal existe a parte de Deus, e Deus nem queria isso, ou Deus não tem controle sobre isso. Errado. Outros vão dizer, não, Deus tem todo o controle, então Ele criou o mal. Não cremos nisso. Cremos que o mal existe e não fugiu do controle de Deus, ainda que Deus não seja o seu autor. Mas nós não temos todas as respostas. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus é soberano sobre tudo. Quem diz isso? A Bíblia diz isso. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia falando a respeito de um Deus que não é refém do homem, que não é refém da vontade do homem, que não é dependente da vontade do homem, como dizem os defensores da teologia relacional do teísmo aberto. Não é um Deus como um certo pastor aí escreveu um livro até, Artesãos do Futuro, que Deus dirige, Deus escreve a história com a nossa ajuda e fica esperando as nossas decisões para tomar as decisões dele. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que já escreveu a história. É o Deus que Davi diz, ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Todos os meus dias já foram escritos no livro, no teu livro, já estão registrados ali. Este é o Deus da história. Não que isso anule a nossa responsabilidade de forma alguma, mas a nossa responsabilidade está dentro também do controle do Senhor. Ele é um Deus completamente soberano, mas não precisamos temer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que controla todas as coisas, Ele é infinito em sabedoria. O que mostra que Ele sabe o que Ele está fazendo. Puxa, Deus está no controle de tudo. O que vai ser do mundo? Bom, Ele sabe o que está fazendo. Ele é perfeitamente sábio. E uma outra coisa, que notícia maravilhosa, Ele é perfeitamente bom. Ele é perfeito em amor. Essa é uma descrição, digamos assim, resumida, mas bastante fiel ao que a Bíblia diz a respeito do ser de Deus. Os nossos catecismos ensinam isso, a Confissão de Fé de Westminster também mostra isso. Ele é um ser, ele é espírito e ele é completamente soberano, infinito em sabedoria e perfeito em amor. Bem, certa pessoa, citando aqui o livro do Jerry Bridges, há um livro muito precioso, se você puder comprar e ler esse livro, confiando em Deus, mesmo quando a vida me maltrata, eu não sei, eu não vou saber dizer o título completo, mas é A Confiança em Deus, é um livro da Nutra Publicações. E o Jerry Bridges faleceu, deve ter uns 5 anos, ele escreveu, neste livro ele escreveu esta frase, certa pessoa expressou essas 3 verdades, que Deus é soberano, sábio e amor, e como elas se relacionam conosco da seguinte maneira: Deus em seu amor sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, Ele tem um poder de fazer isso acontecer. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós, né? Por isso, muitas das nossas orações são tolas. Senhor, me dá isso, eu quero isso. É por isso que a gente sempre tem que orar conforme Jesus nos ensinou. Contudo, seja feita a tua vontade. Porque se Deus nos desse tudo o que nós pedimos, nós estaríamos perdidos. Tem tanta coisa que a gente pede que não é boa para nós, não é verdade? Mas a gente acha que é. Não, eu quero isso é o melhor para mim. Deus sabe que não é melhor. É como aquela criança que pega, por exemplo, alguma coisa de metálico e quer espetar na tomada. Você não vai deixar, mas ela quer fazer isso. Ela não tem ideia do que isso vai acontecer, mas você sabe que não é bom para ela. Quantas vezes nós somos como uma criança assim, pedindo coisas que vão nos fazer mal. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, Deus em seu amor sempre deseja o que é melhor para nós. Deus quer o nosso bem. É que a gente acha que Deus está comprometido com o nosso conforto.
Eu acho que numa das mensagens de Provérbios 21 dessa semana, eu falei sobre isso. O compromisso maior do Senhor conosco não é com o nosso conforto, é nos fazer semelhantes a Cristo. Romanos 8, 28 e 29 nos ensina isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Aos que Deus predestinou, né? É isso que chamou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Este é o bem maior. Então Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Ele deseja que sejamos semelhantes a Cristo. Ele deseja, como nós vimos ainda há pouco em Provérbios 3, que vivamos trilhando no caminho da sabedoria. Ele deseja que sejamos pessoas que temam a Ele e que vivam debaixo do cuidado dEle. Mas em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor. Nós não sabemos o que é melhor para nós, muitas vezes Ele sabe. E em seu poder, em sua soberania, Ele tem o poder de fazer isso acontecer. Por isso, a semelhança do que Davi diz no Salmo 37, nós devemos confiar no Senhor. Nós vimos em Provérbios 3, no primeiro domingo, o reverendo Wilson expôs o início ali de Provérbios 3, e, aliás, no segundo domingo, que foi dos versos 5 em diante, ele nos ensinou ali, nós vimos ali, confiar no Senhor de todo o coração. Deus é digno de confiança. Bem, o teólogo já falecido, também anglicano, James Inell Packer, ele diz o seguinte: a doutrina da providência ensina aos cristãos que eles nunca estão sob o domínio de forças cegas. O que são forças cegas? Sorte, já ouviu falar, é sorte, é azar, ventura, oportunidade. Não. Tudo quanto acontece a eles, aos cristãos, ao povo de Deus, é divinamente planejado. E cada evento é acompanhado de um novo chamamento à crença, obediência e regozijo, ou seja, um chamamento à fé no Senhor e alegria no Senhor, sabendo que tudo é para o bem espiritual e eterno de cada um. E aí ele cita Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa citação, eu não fiquei colocando referência porque ia encher os slides, mas é do livro Teologia Concisa. Se você puder, é um outro livro que eu indico para você, Teologia Concisa, do James Inell Packer. Então, irmãos, essa é a doutrina da providência. Nós não estamos largados à nossa própria sorte. Para nós não existe acaso. Olha, eu estou aí, eu espero que dê tudo certo. O acaso, não. Nós cremos que a nossa vida, tudo o que acontece, já parou para pensar nisso? Tudo que acontece na nossa vida foi divinamente planejado. Quando acontece algo, você não precisa se desesperar, Deus cochilou, não. Isso está dentro do propósito do Senhor. Tudo está dentro de um propósito maior. Qual é o propósito maior? A glória de Deus e o nosso bem em Cristo. Então vamos falar primeiramente, para que a gente entenda a doutrina da providência, nós precisamos entender a doutrina da soberania de Deus. E lembre-se, nós estamos numa aula de escola bíblica dominical. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma contribuição, algum testemunho, pode ficar à vontade para participar. Nós temos microfones aí? Eu acho que sim, né? Eu não estou vendo nenhum diácono aqui, mas eles estão ali à porta. Eu acho que nós temos microfone. Então, se alguém precisar, se alguém quiser falar, vai ser muito boa a contribuição dos irmãos. Vamos falar então, primeiramente, sobre o Deus que governa soberanamente. Olha o que a Bíblia diz a respeito do governo de Deus. Salmo 33, 11 e 12. O plano do Senhor dura para sempre, diz o salmista. Os intentos do seu coração, por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Salmo 33 nos ensina que a nossa confiança não deve estar em coisas, em pessoas, mas deve estar no Senhor. Por que a nossa confiança deve estar no Senhor? Ele diz, o plano do Senhor dura quanto? Dura para sempre. Deus tem um plano e esse plano é um plano eterno. Não é um plano que pode ser mudado pelos homens. Não é um plano que as circunstâncias podem mudar. Não é um plano que a natureza, como dizem por aí, pode mudar. O plano do Senhor dura para sempre, um motivo muito, muito simples. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele é o Deus que dirige a história. Os intentos do seu coração, aqui o salmista usa uma linguagem, antropomórfica, trazendo aqui a ideia de
de coração aqui para Deus, né? Os intentos do seu coração por todas as gerações. E aí vem a conclusão: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aliás, esse é um dos versículos muito mal interpretados, né? Vamos orar pelo Brasil, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O dia que o nosso país for um país verdadeiramente cristão, 86% de cristãos, 42 milhões de evangélicos. Não, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, não é isso que o versículo está dizendo, não. Ele está dizendo assim: feliz é a nação. Existe uma nação cujo Deus é o Senhor e essa nação é feliz. Que nação é essa? Que Deus é o Senhor e essa é uma nação feliz. Que nação é essa? Que povo é esse, irmãos? Que tem a Deus como seu Senhor e é um povo feliz? Que povo é esse? Os brasileiros? Os americanos? Os chineses? Que povo é esse, irmãos? Os judeus? Que povo é esse? A igreja do Senhor, o povo de Deus, que no Antigo Testamento era representado por Israel e hoje é a igreja do Senhor Jesus. O que o versículo está dizendo é isso: existe uma nação que é feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor, e hoje essa nação é a igreja do Senhor Jesus, espalhada por este mundo, E é um povo feliz, porque é o povo escolhido de Deus para a sua herança que nós vimos em Provérbios 3, herança que nós esperamos, a herança da honra em Cristo Jesus. Olha só o que diz o salmista no Salmo 93. Reina o Senhor. O salmista começa com uma declaração enfática. Reina o Senhor. E a palavra Senhor aí está tudo em letra maiúscula, porque é o nome de Deus, né? O Deus da aliança, Yahvé. Reina, Yahvé reina. Revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Irmãos, o Deus da Bíblia não é o Deus do teísmo aberto, que diz que Deus criou todas as coisas, mas saiu do trono. O Deus do teísmo aberto é um Deus que deixou o trono vazio. Ele criou todas as coisas, mas agora, aliás, o trono vazio não. Ele colocou os seres humanos ali. São os seres humanos que vão mandar. É o livre-arbítrio. Você vai conduzir a sua vida, você vai dirigir a história. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia continua sentado sobre um alto e sublime trono. É o Deus que governa todas as coisas. Não é o homem que dirige este mundo. Nós temos a nossa responsabilidade, é verdade, e seremos cobrados pelas nossas atitudes, mas nós não dirigimos a história. Bom, veio um vírus que mostrou que nós não temos controle sobre a nossa agenda, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Citando aqui Isaías 46, eu nem coloquei Isaías 40, que mostra isso também, né? Mas olha Isaías 46, 9 a 11. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. É o Senhor falando através do profeta. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Aliás, só Deus pode dizer isso. Eu fiz um plano e eu vou executar. Quem de nós pode dizer isso? Olha, eu fiz um plano e eu vou executar. Quem pode falar isso? Tantas coisas a gente planeja e não consegue, né? Por que não consegue? Mudou o tempo. Puxa, eu planejei tal coisa, mudou o tempo, não vai dar certo. Eu planejei tal coisa, mas eu fiquei doente, não vai dar certo. Eu planejei tal coisa, mas depois eu pensei melhor. Não, tem uma ideia melhor do que essa, então vou mudar o plano. Com Deus isso acontece? Não. O plano de Deus já é o melhor, já é perfeito. E Ele tem poder para executar esse plano. Ele não depende de ninguém, Ele se garante. Ok, meus irmãos, até aqui tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Está ficando claro a ideia da soberania de Deus para os irmãos? Se a gente não entende essa doutrina, a gente não vai entender a doutrina da predestinação, que a salvação vem do Senhor, pertence ao Senhor. Não, sou eu que tomo as decisões, sou eu que abro o coração, eu que dou uma chance para Jesus. Se a gente não entender a doutrina da soberania de Deus,
a gente vai cair no erro de achar que somos nós que tomamos, nós que temos o poder, inclusive, sobre a nossa salvação, né? Olha só o que Nabucodonosor, o tolo Nabucodonosor, disse de forma sábia. Alguém que era tolo, mas Deus tratou com ele. Nabucodonosor foi rei do grande império daqueles dias, que era a Babilônia. Um sujeito que se achava o próprio Deus, erigiu um jardim para a sua própria glória. E o sujeito se considerava o próprio Deus. Daniel alertou a ele, Daniel interpretou o sonho, disse, olha, rei, muda de atitude. Ele não deu ouvidos, Deus o humilhou, Deus o fez viver como um animal. E aí Deus tratou o coração dele e restaurou o reino dele. Olha a declaração. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Bom, Nabucodonosor experimentou isso. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Eu fico pensando, irmãos, o tolo do Nabucodonosor foi humilhado por Deus e pôde ter esse entendimento. E quanta gente ainda se acha, quanta gente acha que está no controle da própria vida, quanta gente agindo como um tolo, que ainda não conseguiu entender o que Nabucodonosor aprendeu lá. É Deus quem manda, é Deus que age, não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Jó também aprendeu isso. Jó, num determinado momento da sua vida, diante de tamanho sofrimento, começou a questionar, por que o justo sofre? Por que o ímpio aparentemente se dá bem? Aí Deus apareceu para ele no meio de um redemoinho, disse assim, Jó, você quer conversar comigo? Se prepara aí. Quem é esse que sem entendimento, né, quer discutir comigo? E a primeira pergunta que Deus faz para Jó é, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu precisei do seu conselho, eu precisei do conselho de alguém? Paulo vai repetir essas palavras lá em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Lembra-se? Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Paulo repete o que Deus disse para Jó. Eu não precisei da ajuda nem do conselho de ninguém para criar todas as coisas. Então não venha me questionar. Temos uma pergunta ali. Pastor, a pergunta é meio complicada de fazer, que nem consigo colocar ela direito, pode ser meio confusa. Mas assim, quando você ora para tomar uma decisão diante de Deus, você tem medo de tomar qualquer decisão que Deus não esteja na direção. Eu vou dar um exemplo. Você está num trabalho e você quer sair daquele emprego, quer ir para outro emprego, e você ora a Deus para direcionar o que você deve tomar. Nem sempre Deus vai te responder, olha, sai do trabalho, não é assim que Deus vai te responder. E aí você fica naquela, como eu tomar a decisão? Senhor, eu oro, mas aí se eu saio, aí vamos supor, eu saio, depois acontecem algumas consequências, eu falo, Deus não estava nessa direção. Ou então eu fico pensando, Deus está respondendo ou não. É meio confuso, mas como tomar as decisões diante de Deus para que a gente não erra, sabe? Sim. Ana, nós precisaríamos, acho que de uma aula só para trabalhar esse tema, mas em resumo, nós entendemos que não devemos agir sem consultar a Deus. Então, usando o seu exemplo, né, você está na dúvida se muda de emprego ou não, e você vai orar. Nós entendemos que a oração, nós clamamos a Deus dizendo, Senhor, me dê sabedoria, me orienta. A palavra do Senhor nos traz respostas, mas existem aquilo que nós chamamos de áreas cinzentas, como esse caso. Deus não vai dizer, olha, fica nesse emprego, mas existem coisas gerais, né? Então, ser um emprego honesto, digno. Como tomar uma decisão nesse caso? Nós oramos, pedimos a sabedoria de Deus, o direcionamento de Deus, e entendemos que Deus usa, inclusive, as circunstâncias para nos direcionar. Então, você está diante de duas propostas, por exemplo. Você não vai, se é um ímpio, o ímpio vai falar assim, aqui paga mais. O cristão não, ele vai dizer, Senhor, onde o Senhor quer usar a minha vida? Deus nos deu também da inteligência, do raciocínio lógico, né? Então, a gente deve usar o raciocínio lógico, né? Olha, este local, quais os benefícios
né? Isso vai ser bom para mim, para minha família. Só que quando eu coloco essas coisas, eu não coloco, acima de tudo, apenas questões materiais. Eu vou colocar isso para minha família, vai ser bom? O quanto do meu tempo vai tomar mais? Em relação à educação dos meus filhos. O cristão é aquele que, quando vai tomar uma decisão, ele leva em conta tudo mais. Isso vai me prejudicar de glorificar mais a Deus ou vai me levar a glorificar mais a Deus? Então, o cristão, ele toma uma decisão, buscando o auxílio do Senhor, o direcionamento do Senhor, mas baseado na palavra do Senhor. E eu vou pedir para que Deus me dê paz na decisão que eu vou tomar. Significa que eu estou isento de errar? Não significa isso. Mas significa que eu vou me certificar de considerar toda a situação, todas as circunstâncias de acordo com as Escrituras. E não apenas uma questão só, esse paga mais? Não é isso. Para a minha família, qual vai ser o impacto disso? Para o meu serviço ao Senhor, qual vai ser o impacto disso? Isso vai me impedir de adorar ao Senhor junto com o povo de Deus? Ou isso vai facilitar para que eu esteja mais na casa do Senhor adorando ao Senhor? Esse local vai ser uma oportunidade para eu pregar o Evangelho? Tudo isso nós consideramos. Nós oramos, consideramos, usamos da inteligência que Deus nos deu e consideramos a vontade do Senhor que está nas Escrituras para tomar a decisão final. Mas, como eu disse, eu precisaria de uma aula toda para... Há um livro, até eu emprestei, eu preciso cobrar esse livro, para que volte esse livro. Há um livro do reverendo Eber Júnior, que fala sobre isso, né, tomando decisões, e, aliás, mais de um, né, eu tenho um outro, eu me esqueci o autor, mas existem alguns livros, e eu vou pedir, nós vamos equipar a nossa biblioteca, eu vou pedir para a gente comprar livros que trabalhem esse assunto. Há um livro chamado Tomando Decisões de acordo com a vontade de Deus, mas em geral é isso. Nós oramos, consideramos as circunstâncias de acordo com as Escrituras e pedimos a orientação do Senhor. Presbítero Marcos? Pastor, não sei se eu vou ajudar ou complicar o senhor. O pastor gosta. Eu não me lembro o termo, não sei se foi o Hernandes que usa mesmo a pedagogia de Deus. Ou seja, o ensino não imediato. E quando o senhor estava falando, eu estava aguardando uma palavra, a paz de Deus. É o que Paulo fala, né? Seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Sim. Isso também incute na intimidade que nós temos com Deus, que muitas vezes um gentio, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, vai pedir, vai orar, só que o pai conhece o coração do seu filho, e conhece aquele filho que está aguardando no pai. E é interessante, quando eu falo dessa pedagogia, só terminando, a resposta pode não vir de imediato, porém a paz do Espírito Santo vai nos dar condições de caminhar mesmo em época de guerra, que a gente sabe, Sim. E o aprendizado vem com a vida. Quantas vezes a gente não abre mão de um trabalho financeiramente e de repente a gente começa a ter tempo para a família, ter tempo para cuidar da doença de alguém, ter tempo para o trabalho da igreja. Então, Sim. é isso que incute a pedagogia de Deus. É muito Sim. trabalhada, mas é um tema bem complexo mesmo. É isso mesmo, e a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, mas a gente tem que tomar cuidado porque o nosso coração é enganoso. A gente quer tanto uma coisa, fala, não, eu estou em paz com isso, é porque é a vontade de Deus. Não, às vezes é o seu coração enganoso, porque você quer muito aquilo, e não é a paz de Cristo, mas é o seu coração enganoso. Então a gente tem que avaliar mesmo para saber se é a paz de Cristo mesmo no nosso coração. Há alguns domingos, né, nós tratamos sobre Atos 19 e Atos 20, e eu comentei isso. Paulo toma uma decisão até estranha para nós. Ele está em Éfeso, está bem em Éfeso. O evangelho crescendo, a igreja sendo santificada, mas ele resolve sair de Éfeso, ele resolve ir para outras localidades, né, pregar o evangelho. Ele vai para Roma, ele vai para outras localidades pregar o evangelho. E eu comentei isso, que nós não tomamos as nossas decisões baseados simplesmente nas circunstâncias, porque tudo está indo bem, eu vou continuar, ou porque as coisas não estão indo bem, é porque não é a vontade do Senhor. Não tome decisões baseadas única e exclusivamente nas circunstâncias, mas busque a vontade do Senhor. E tanto é que Paulo buscou a vontade do Senhor, porque mesmo sendo preso, perseguido, o Senhor falou para ele, olha, você testemunhou de mim, agora importa você testemunhar também em Roma, né? Então, é baseado na vontade de Deus, não apenas nas circunstâncias.
Continuando aqui falando sobre a soberania de Deus, lá no Salmo 119, o salmista diz: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Salmo 145, 7, divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Deus não apenas governa soberanamente, Deus também governa bondosamente. Percebam que a Bíblia ensina que Deus é um Deus soberano. Mas do que adiantaria para nós, eu tenho falado isso algumas vezes, né? Do que adiantaria se nós servíssemos um Deus todo-poderoso, mas que fosse mau? Mas a Bíblia diz que o Deus que é todo-poderoso, Ele também é bom. Daí o salmista dizer: Tu és bom e fazes o bem, divulgarão a memória da tua muita bondade. Ele é um Deus que governa soberanamente, mas também amorosamente, bondosamente. Daí o salmista também dizer: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Uma das boas práticas é memorizar versículos bíblicos. Eu digo isso nos aconselhamentos bíblicos, né? Olha, memorize tal versículo, no dia da dificuldade, traga esse versículo. E um dos versículos que você precisa ter na sua memória é este, Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece, esse conhecer aqui não é no sentido de saber quem é. Deus é o Criador de todos, Ele sabe, mas é conhecer no sentido de se relacionar, de amar. Ele conhece, Ele se relaciona com aqueles que buscam refúgio nele. Irmãos, esse versículo eu tenho trazido à memória muitas e muitas vezes. Em tantas situações eu tenho lembrado, eu não entendo o porquê dessa situação, mas uma coisa eu sei, Deus é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que buscam refúgio nele. Isso nos faz lembrar também do Salmo 46, 1, né? Que diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na tribulação. Então, queridos, a Bíblia nos ensina que Deus governa soberanamente. Ele tem controle sobre tudo e todos. Mas Deus governa também bondosamente, amorosamente. Ele governa de forma amorosa, fazendo bem, não somente para o seu povo, de forma especial para o seu povo, mas inclusive os ímpios são alvos da bondade do Senhor. É o que nós chamamos na teologia, né, da graça, essa graça geral, né, da graça comum, porque a chuva vem sobre justos e injustos, o sol nasce sobre justos e injustos, é a graça comum. Ok, tendo visto que Deus governa soberanamente e bondosamente, o que é a doutrina então da providência? A palavra providência tem origem nos termos em latim pro e vide. Provide, né? Providência. Pro é adiante, em favor, e vide é ver. Assim, você chegaria aos significados ver adiante ou prever. Mas é errado pensar que o nosso Deus é um Deus apenas que prevê. A doutrina da providência é que Deus prevê o futuro? Não, não é isso não. Significa suprir o que é necessário, dar sustento ou apoio. Portanto, em referência a Deus, o substantivo providência chegou a significar o ato de prover intencionalmente o necessário, sustentar ou governar o mundo. Isso eu tirei do livro Providência, do John Piper. Mais um livro que eu indico para vocês, e um outro livro do Robert Charles Sproul, chamado A Mão Invisível. Alguém já leu esse livro, A Mão Invisível? Nesse livro, A Mão Invisível, o Sproul, pastor presbiteriano, já faleceu há alguns anos, ele vai tratar sobre essa doutrina da providência e nos mostrar que Deus age, ainda que não enxerguemos a mão do Senhor, mas ela está ali, mesmo quando nós não enxergamos. É o Deus que dirige todas as coisas para a própria glória e para o bem do seu povo. Então, essa ideia, o ato de prover intencionalmente o necessário, sustentar ou governar o mundo. Então, Deus não se limita a ver como um espectador passivo. Deus está vendo, olha, eu estou vendo o que esse povo está passando. Puxa, que pena, né, que eles escolheram o pecado, vão morrer, estão condenados. Não, Deus não é um espectador da história. Deus não é alguém também que fica aguardando a nossa decisão, como seres que têm o livre-arbítrio, para Deus tomar as decisões dele. Não, Deus não é um Deus refém
dos seres humanos. Daí a gente entender que nem temos esse chamado livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio seria uma liberdade plena. As nossas decisões, é verdade que nós temos liberdade, é verdade que somos seres morais e que tomamos decisões, né, de acordo com o nosso coração, mas como seres caídos, que o pecado já afetou todo o nosso ser, mesmo as nossas decisões, elas são limitadas, porque nós decidimos dentro da nossa limitação, afetada pelo pecado. Daí nós não cremos nessa ideia de uma liberdade libertária, uma liberdade que eu posso tomar uma decisão independente de qualquer coisa. Não, nós estamos dentro da nossa própria limitação, né? Agora, Deus então não é um espectador da história. Como Deus, Ele nunca é simplesmente um observador. Ele não é um observador passivo do mundo, nem um profetizador passivo do mundo. Um Deus que adivinha o que vai acontecer, não. Para onde quer que Deus esteja olhando, Ele está agindo. Eu acho que essa frase é do livro do John Piper, Providência, também. Para onde quer que Deus esteja olhando, Ele está agindo. Pode colocar no Facebook lá, André, essa frase. Eu me lembrei, quando eu li isso, eu me lembrei de Êxodo 3, 7 e 8. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha o que Deus está dizendo. Deus, pela providência, fez com que José fosse parar lá no Egito. Tudo o que aconteceu, José tendo sido invejado pelos irmãos, lançado naquela cisterna, vendido como escravo, nada foi acaso. Tudo a providência de Deus na vida de José. Ainda que ele não tenha entendido no momento, certamente não. Aí José vai parar na casa de Potifar, ele serve de forma fiel, é caluniado pela mulher de Potifar, é lançado na prisão, é esquecido lá, não por Deus, mas Deus tinha um propósito, até que Deus o coloca como segundo maior no Egito. Como eu lembrei já, José morre, mas a confiança de José no Senhor é tamanha. Lembra-se o que José pediu? Ele confiava nas promessas do Senhor. Deus não havia prometido aos patriarcas uma terra. O que José pede? Para levar os ossos para a terra prometida. A confiança de José, uma confiança não nas circunstâncias, não baseado nas circunstâncias, mas uma confiança no Deus da providência, no Deus que tem um propósito maior, e a Bíblia trata da história maior, que é a história da redenção. Daí, Abraão, o autor aos Hebreus dizer que Abraão ansiava uma pátria superior, e José também, né? Então, Deus lá, que dirigiu tudo para que José chegasse no Egito, e o povo fosse parar no Egito, e agora o povo passando necessidade, Deus diz assim, passando o sofrimento por causa da escravidão, Ele diz, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Agora percebam que não é um conhecimento passivo, não é um conhecimento do teísmo aberto que vê Deus, eles dizem assim que Deus, o atributo maior de Deus é o amor. Mas Deus abriu mão da sua soberania. Então Deus é uma espécie de amigão que coloca a mão nos seus ombros e diz assim, olha, eu estou com você, eu te amo, eu estou torcendo por você, mas eu não posso fazer nada. Se vira aí. Afinal de contas, você tem o livre-arbítrio. E eu abri mão da minha soberania. Esse é o Deus do teísmo aberto. É o amigão que te ama muito, mas que não pode fazer nada por você. Não, este não é o Deus da Bíblia. Ele diz, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, olha o que diz o texto, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazer sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Aí o texto continua, terra que emana leite e mel e por aí vai. O Deus da Bíblia é aquele que conhece o nosso sofrimento. E é o Deus que age. Aí você pode pensar, mas eu estou sofrendo, será que Deus conhece mesmo o meu sofrimento? Eu não estou vendo Deus agir? Leia João, capítulo 1. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus tanto conhece o nosso sofrimento que Ele desceu até nós para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o Deus que age, Ele é o Deus... Há um livro, não é a melhor tradução, né, reverendo Wellington? Aquele livro
Nossa, me fugiu o nome dele. O Deus que intervém. O Deus que intervém. Do Schaeffer, Francis Schaeffer. É o Deus que está lá, se não me engano, The God is there, é o Deus que está lá, né? Mas essa ideia, por que o Deus que intervém? É o Deus que age, é o Deus que age na história, é o Deus, e Schaeffer entendeu bem isso, quem lê Schaeffer percebe isso, como Francis Schaeffer foi um apologeta, né? Ele se dizia missionário, muito humilde, foi um grande defensor da fé e conseguiu dialogar com a cultura dos seus dias, aplicando o Evangelho, e Schaeffer entendeu bem como Deus age. Né? Na trilogia dele, ele mostra isso, dos livros dele, como Deus age na história. E é um Deus que vê o sofrimento e que age. Olha só o que diz Gênesis 22. Esse texto me chamou a atenção quando eu pensei nessa ideia de providência, que é a ideia de ver, porque todas as vezes que aparece a palavra providência em Gênesis 22, a palavra essa é ver. Olha só, Abraão, vocês lembram dessa história? Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e oferece a mim o holocausto. Estão lembrados dessa história? E diz a Bíblia que Abraão obedece a Deus. Abraão levanta de madrugada, pega tudo, pega o menino Isaque, que Deus havia dado como promessa. Abraão era idoso, Sara era idosa e não podia ter filhos, era estéril, e mesmo assim Deus, de forma sobrenatural, abençoa aquele casal com um filho e dá a eles Isaque, né, o filho da promessa. E aí Deus aparece para ele e diz assim: Abraão, oferece em holocausto o seu filho. Holocausto você sabe o que é, não sabe? Oferta queimada. E Abraão resolve obedecer. E aí ele pega os servos, o menino, estão caminhando. Aí chega um momento que Abraão diz assim: olha, vocês vão ficar aqui e eu e o menino vamos continuar. Vamos até o monte. E depois, olha a fé de Abraão, irmãos, na promessa de Deus. Depois de termos adorado, Abraão entendia que cumprir o mandamento de sacrificar o próprio filho seria ato de adoração. Aliás, adoração é isso, é serviço. Eu e o menino, nós voltaremos. Abraão cria que Deus não iria deixar de cumprir a promessa. O autor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar Isaque. Mas Deus não iria quebrar a promessa de fazer dele pai de uma numerosa nação através do filho da promessa, que não era Ismael, mas era Isaque. Aí chega nessa parte aqui. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, o cutelo. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, né, meus irmãos? Isaque era um menino esperto. Isaque certamente já tinha visto muitas vezes o pai sacrificando ao Senhor. Isaque percebeu que faltava algo, e não era um detalhe. Faltava o cordeiro para o sacrifício. Papai, eu estou vendo aqui, está a faca, tem a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu, olha a resposta de Deus: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. A palavra aí é essa: Deus verá para si. Deus vai ver para si. Deus está vendo para si o cordeiro para o holocausto. Essa ideia, então, de ver é muito mais do que Deus está enxergando. Deus está enxergando e está agindo. Abraão está dizendo para Isaque o seguinte: Deus já está provendo. Não é bonito isso? Abraão ensinando na prática o seu filho a confiar em Deus. Já imaginaram se nessa hora Abraão começasse a se desesperar, dizer: filho, eu não sei, eu não tenho ideia, está tudo acabado. Às vezes nossos filhos nos veem agindo assim. Diante de circunstâncias, vê o pai desesperado. Nós deveríamos ensinar nossos filhos na prática que existe um Deus que é um Deus confiável e que mesmo quando nós não entendemos uma situação ou não temos recursos, Deus vai prover. Será que nossos filhos estão vendo a gente agir assim? A continuação da história: e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui.
Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si. Olha, ele viu atrás de si. Ele viu algo que Deus já tinha visto antes, que Deus proveu, que Deus preparou. Viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome Yahvé-Jirê, né? O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Abraão diz assim, esse monte vai chamar Deus viu, ou seja, Deus proveu. Essa história, meus irmãos, aponta para uma história muito maior. Deus não permitiu Abraão sacrificar o próprio filho e proveu para ele um carneiro para que fosse sacrificado no lugar do filho. Deus proveu para nós, sacrificando o próprio filho. Já pararam para pensar nisso? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus? O Agnus Dei, né, do latim. É Jesus Cristo, que o próprio Pai imolou em nosso favor, provendo para nós salvação, vida eterna e paz. A confissão de fé, nosso horário já encerrou, irmãos, eu quero só concluir aqui. A confissão de fé de Westminster, que nós utilizamos como um dos símbolos de fé, junto com os catecismos, define a providência de Deus dessa forma: pela sua própria vontade e para louvor de sua glória, da sua soberania, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não somente criou, mas Ele sustenta, dirige e governa toda a sua criação. Cada criatura, cada ação e todas as coisas são governadas por Deus, desde a menor até a maior. Tudo para a sua própria glória. E então, irmãos, o que isso tem a ver com a boa vida? Se nós temos um Deus que dirige todas as coisas, um Deus que conhece a nossa aflição e age, Ele é um Deus que é confiável. O conhecimento da providência deveria nos manter longe do desespero e, em vez disso, dar-nos paciência e conforto, força e esperança nos sofrimentos e adversidades pelas quais passamos, por sabermos que toda dor tem um propósito. A boa vida, meus irmãos, não é uma vida vivida sem sofrimento, sem dificuldade, mas é uma vida vivida na certeza do cuidado do Senhor. É uma vida sem ansiedade, apesar dos problemas. É uma vida vivida na confiança naquele que governa todas as coisas com um propósito abençoador. Deus só permite que males ocorram aos seus filhos para que um bem maior lhe seja assim produzido. O controle de Deus sobre os eventos maus em nossas vidas é realmente amoroso e não vingativo. Você pode ter certeza disso, já que Paulo escreveu em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sofrimento vão ter esse propósito na nossa vida. Por nada poder nos ocorrer sem que passe pelas mãos amorosas de Deus em todos os males que nos sobrevêm, podemos ter a confiança de José, de que Deus transformará o mal em bem, e adorarmos como Jó. E ele lançou-se em terra e adorou e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Considerando sobre o tema como podemos crescer através da tribulação, eu quero recomendar mais esse livro. Estou recomendando muitos livros hoje, né? O livro da Elyse Fitzpatrick, que ela escreveu sobre a confiança em Deus, né? Mesmo para não termos ansiedade. Daqui a pouco eu vou dar o título desse livro para vocês. E ela, num dos capítulos desse livro, ela trabalha como podemos crescer através da tribulação. Ela fala sobre... Nós não vamos ler os versículos, irmãos, porque o nosso horário já deu, mas só para os irmãos terem ideia. Deus permite as dificuldades para que experimentemos o seu conforto, aprendamos a consolar outros e para que confiemos nele e não em nós mesmos. Depois os irmãos leiam as referências, segundo aos Coríntios 1:3-10. Deus permite a tribulação para que possamos crescer em esperança, Romanos 5:3-5. Deus permite provações para que possamos crescer em santidade, Hebreus 12:10-11. Problemas são a sementeira onde a fé cresce, 1 Pedro 1:7. Aliás, Pedro escreve para cristãos que eram perseguidos. Deus permite problemas
para experimentar a ajuda de Deus através de nossas provações, que nos fortalece, Tiago 1, 3-4. Deus quer que o nosso caráter reflita o de Cristo. Paulo escreve isso em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Problemas nos humilham e nos fazem correr para Jesus, não é verdade? Quando você enfrenta um sofrimento, te faz correr para o Senhor em oração? Muitas vezes somente através disso, né? Nosso sofrimento produz alegria focada em Deus, 1 Pedro 4,13. As provações nos estimulam a depender de Deus. As provações servem para o nosso bem espiritual. As provações nos levam a ansiar pelo céu mais do que pela terra. Encerrando, irmãos, um dos motivos pelos quais o sofrimento faz parte da vida é porque Deus tem um objetivo maior do que apenas a nossa felicidade ou conforto temporários. Qual é o propósito maior para as nossas vidas de Deus? Não é o nosso conforto aqui, é nos fazer semelhantes a Cristo. Seu objetivo é a nossa felicidade eterna e a sua glória. Quando Deus permite dificuldades em nossas vidas, irmãos, não é porque Ele nos odeia, não é porque Ele não pode impedir sofrimentos, problemas na nossa vida, não é porque Ele não pode impedir que coisas ruins aconteçam, é porque Ele está interessado em aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter, trazer mais alegria, nos libertar dos nossos medos. E aí eu termino com essa frase da Margaret Clarkson: a soberania de Deus é a rocha inabalável na qual o coração humano sofrido precisa se agarrar. As circunstâncias que nos rodeiam não são acidentes. Elas podem ser obras malignas, mas elas estão firmemente dentro da poderosa mão do nosso Deus soberano, muitas vezes a mão invisível. Todo mal está sujeito a Ele, e o mal é incapaz de tocar os seus filhos, a menos que Ele permita. E quando Deus permite que o mal nos toque, é para um bem maior, é para o nosso bem. Eu disse que ia encerrar com essa frase, mas eu queria só citar um hino do nosso inário, que é o hino 163, chamado Direção Divina. Olha a certeza do autor. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Percebam, ele fala, as tuas mãos dirigem meu destino, soberania. Ó Deus do quê? De amor. A certeza de que o Deus que é soberano é o Deus amoroso. Meus dias, sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom, se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. Última estrofe. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em poder constante apoio. Forte é seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Essa é a nossa esperança maior.